Olá, nessa aula vamos falar e fazer dois transplantes, tá? Primeiro, é interessante que se faça o transplante pelo menos uma vez ao ano. Por quê? Qual o principal fator? Geralmente fazemos o transplante para oferecer novos nutrientes à planta. Normalmente no substrato tem bastante nutriente. Porém, com o tempo, a planta vai consumindo aquele nutriente e você precisa fornecer nutrientes novos. Um outro fator que nós fazemos o transplante é porque o espaço limita o crescimento da planta. Por exemplo, esse vaso foi deformado pela planta. Então a planta está me dando um aviso. Ó, estou precisando de espaço, me dá mais espaço. Ela deformou o vaso, então eu preciso colocar ela num vaso maior, para que possa acompanhar o crescimento da planta. Geralmente quando eu faço o transplante, quando a planta deforma, e 2, quando as raízes estão saindo pelo fundo do vaso. Por quê? Normalmente as raízes de absorção de água e nutrientes, que são chamadas de capilares, são as raízes que ficam no fundo do vaso. Porque as raízes que absorvem água e nutrientes são as raízes mais fininhas, são aquelas que ficam no fundo do vaso. Então, quando a planta chegou ao fundo do vaso, é porque ela já consumiu todo o nutriente e não vai conseguir tirar mais nutriente e água do substrato. Então eu preciso levar a planta para outro vaso. Eu vou fazer o transplante dessa planta, tá? Só transplante. Para isso eu preciso de um vaso maior e da planta que eu quero transplantar. Para que nós pudéssemos fazer o transplante, nós precisamos de um vaso e de substrato. Primeiro, lembram que eu falei que as raízes de absorção estão no fundo do vaso? Então eu vou colocar um substrato novo no fundo do vaso. Normalmente, para servir de guia, eu pego o vaso e vou medindo, colocando no interior do outro vaso, para saber mais ou menos a dimensão. Vou colocar um pouquinho mais. Opa, tá legal. Aí aqui eu venho, faço uma forcinha no fundo do vaso. Percebo que a planta já levanta um pouco. Coloco os dedos aqui no substrato. Viro. Percebam que a raiz já estava no fundo do vaso. Aí eu coloco no outro vaso e preencho com substrato. Vou fazendo uma leve pressão nas laterais para que a planta possa ficar melhor acomodada. Vou batendo para que ela vá se acomodando. Faço uma pressão um pouco maior para ela ficar mais firme. Pronto, a planta já está transplantada. Percebam que essa planta, ela tem alguns botões. E isso não vai causar problema nenhum na planta. Ela vai continuar com os botões normalmente. Os botões não vão abortar. Porque eu não causei nenhum estresse na planta. Apenas tirei a planta de um vaso e coloquei no outro vaso. Dessa forma, a planta continua o pleno desenvolvimento, tanto dela quanto dos botões. Esse foi o transplante de uma planta. Agora eu vou efetuar o transplante de outra planta, que também está precisando. É essa planta. Agora eu vou pegar um vaso um pouco maior do que esse para que eu possa fazer o transplante. Peguei agora um vaso número 30. Vou fornecer novo substrato.
Novamente eu vou medindo para ter uma ideia da quantidade que eu vou colocar no fundo do substrato. Vou colocar mais um pouco. Agora eu vou fazer a retirada da planta. Novamente eu vou fazer uma força no fundo do vaso. Esse está um pouquinho grudado, eu vou fazer uma forcinha nas laterais. Percebo que essa planta também já estava no fundo do vaso, as raízes. Aí eu coloco no vaso novo. Percebam que nesse transplante eu estou fazendo apenas o transplante. Eu não estou fazendo levantamento, nem tampouco estou fazendo limpeza das raízes. Estou fazendo apenas o transplante. A gente faz muito isso aqui nas nossas matrizes. Por quê? Em nossas matrizes, nós queremos o pleno desenvolvimento para que a gente possa fazer novas mudas. Então a gente faz sempre essa forma de transplante, para que a planta sofra menos e continue o desenvolvimento dela normal. Dou umas batidinhas na lateral do vaso, faço uma pressão. Pronto. Nessa poda, ao meu entendimento, ela está precisando de uma poda. Então eu vou pegar o bisturi, que já está esterilizado, e vou fazer uma poda nela. Esses galhos aqui estão muito finos e pequenos, então está atrapalhando um pouco da estética da planta. Então eu vou retirá-los. Pronto. Fiz a poda todos numa mesma altura, para que quando nasça eles venham a formar uma copa e fique bonita. Nessa aula você aprendeu a fazer o transplante da rosa do deserto, sem que ela sofra. Na próxima vamos fazer o levantamento e o trabalho com as raízes. Vamos fazer poda e limpeza de raiz. Te vejo na próxima.